A gente usava aqui na Tropical muito tempo no nosso site que a gente gostava de falar e fechar negócio com gestores visionários, né? Quando a gente tem esse tipo de conversa, a gente está falando com gestores visionários. Então, aqui a gente não está falando com quem é imediatista, com quem vai somente aproveitar uma oportunidade. Então, o tempo que a gente vai transcorrer para vocês, não é que tudo vai acontecer em 5 anos, ninguém está falando isso, mas as rodas de conversa acontecem, né, na decisão de você colocar uma tecnologia ou de você mudar uma metodologia da empresa, elas acontecem com um tempo precioso, né, para discussão. Então, eu gostaria muito que você falasse como que isso se deu também entre vocês, entre as lideranças, né? E como que vocês tomaram a decisão de escolher a HubSpot como plataforma. Sim. Eu até, só vou fazer um parênteses aqui, que eu adicionaria no visionário, acho que é um gestor que tem fé, né? Tem que acreditar que o negócio vai ser entregue, que vai dar certo, que vai passar por todas as barreiras, assim como qualquer projeto, né? Adicionado. Porque projeto que dá certo do começo até o fim, ele vai dar errado em algum momento lá na frente, né? Não tem como você mapear tudo que você tem no presente, tudo que você vai ter no futuro, né? Em algum momento você vai ter você vai precisar fazer mais uma transição, né? Ou uma melhoria, enfim. Então, isso acaba sendo muito importante, né? Mas no tempo que eu estou conversando com o cliente, que eu estou lá falando com ele, aqueles segundos que a gente tem, eles são mágicos, né? Eu tenho aqueles segundos para conversar com o meu cliente, eu preciso do máximo de informações possíveis na minha tela para que eu consiga ter o máximo de informações ali, naquele momento. Não dá para eu falar para o cliente, cliente, espera um pouquinho aí, meu sistema ele pede 30 segundos para eu pesquisar teu histórico, né? Não dá, então eu preciso dessa velocidade, né? Então, era uma das coisas que a gente queria ter informações rápidas, né, ali na nossa mão. A segunda grande questão, que para a gente ela era também um fator de escolha pela ferramenta, é a integração. Então, a gente tinha um RP, e tem ele ainda, né, muito robusto, né, funciona muito bem quando a gente fala de financeiro, fala de supply chain, né, fala de outras áreas, mas para o comercial ele precisava de um pouco mais de velocidade, até porque ele não é a razão de ser dele. Você até consegue, né, expandir, customizar, mas não é o core do negócio. Ele está lá para te dar sustentação, ele está lá para te fazer, né, como empresa funcionar, mas não para te dar essa velocidade, né, no final do dia do meu vendedor está vendendo, cadastrando pedido, cadastrando propostas ou olhando para o estoque. Não é para isso. Então, a gente precisava também disso. Então, beleza, preciso de velocidade, eu preciso ter um cuidado muito grande com essa minha integração. Só com essas duas linhas de corte, já sai um monte de gente no meu funil, né? Já fala, esses caras aqui não vai dar, né? E aí vinha o terceiro, customização, personalização. Então, assim, tem muitas ferramentas que eu consigo personalizar? Tem. Mas a que custo? A que preço? Então, esse tempo para a gente, ele é muito importante. Então, a gente tem uma urgência, assim como os nossos clientes têm urgência de nossa parte de a gente fazer as entregas, a gente, quando está no meio do projeto, também. A gente tem lá nossas equipes, né? A TechSoup vem crescendo bastante, como eu comentei, mas a gente ainda tem muito trabalho, porque tem muitos projetos e tem muitas coisas que a gente quer fazer, mas a gente trava porque a gente precisa de mais pessoas para poder nos ajudar nesses projetos. Então, aí vinha outra trava. Preciso de uma equipe que seja testada pelo mercado e que eu consiga, né, conversar com outras pessoas para fazer o benchmark, para eu conseguir falar e entender que ela, de fato, vai conseguir entrar dentro da minha casa e resolver as minhas dores, né? Então, também aí você vai cortando bastante gente no meio do caminho, né? E aí, quando a gente começou a ter as primeiras conversas, né, com a própria HubSpot e de entender o que é possível, a gente começou a vislumbrar que algumas outras dores que nem eram as primeiras, por exemplo, tratamento de base instalada. A gente sempre tentou fazer isso por um olhar e por um viés de manutenção. Mas toda vez que eu faço uma manutenção em um equipamento, né, assim como um carro, né, que eu preciso fazer revisão de tempos em tempos, eu também preciso fazer revisão no equipamento de tempos em tempos. E, infelizmente, muitas vezes isso não acaba sendo uma realidade, né, cumprida, né, nas indústrias. Às vezes por causa de metas de produção, metas de vendas, ele não consegue parar, vou parar todo mês de agosto porque a gente parou nesse primeiro mês de agosto. Não acontece assim, né? Muitas vezes essa manutenção que ela podia ser preventiva, ela acaba sendo emergencial, porque o cliente também não conseguiu parar lá, né? Tá todo mundo jogando o mesmo jogo, todo mundo com as mesmas dificuldades e a gente está tentando fazer o máximo possível, né? Ter uma alta performance, mas não dá para ficar comprando equipamento, fazendo linha de produção, né? Uma atrás da outra, então a gente tem um desafio. Então, quando a gente olha para a indústria e a gente olha para o nosso negócio e a gente olha para o nosso negócio com o viés de facilitador da indústria,
eu preciso achar alternativas e preciso resolver rápido. Então, essa parte da minha gestão dos equipamentos, né, gestão dos ativos do meu cliente, ela precisa ser algo que eu consiga, de fato, ajudar não só o meu time de vendas, porque pensa, se eu preciso fazer uma manutenção no meu carro daqui 2 semanas, aí o sistema falhou, ninguém entrou em contato, eu sou vendedor, preciso entrar em contato. Só que aí surgiu para mim fazer uma visita, eu sou o vendedor que atendo esse cliente, e eu vou precisar, né, também por algum motivo, eu vou precisar ficar alguns dias fora do escritório e não vou conseguir falar com o meu cliente. Ninguém vai falar. Né? A gente precisa de alternativas, né? A gente precisa de uma automação, a gente precisa de alguma coisa, alguém atuando nessa frente, né? Porque a informação está lá. Então a gente precisava colocar essa informação em algum lugar, colocar uma automação e fazer isso funcionar. Então essa é uma dor que a gente tem como indústria, que ela não era tão bem resolvida. Por mais que a gente saiba que ela precisa ser bem resolvida, é diferente, né? Acho que provavelmente aí as concessionárias, né, elas trataram essa dor antes, lá no começo, né? A gente não tratou e a gente precisava achar uma alternativa. Então, quando a gente olha para a ferramenta, ela tem que ser esse facilitador para mim no dia a dia. Então, a gente começa a olhar para soluções, personalizações para resolvedores. Não sobra muita gente no mercado, né, que consegue ajudar a gente nisso, né? Então, esse acabou sendo um grande processo de decisão, né? Então, a gente até identificou outras ferramentas potenciais, né, para a gente conseguir fazer isso, mas aí é um custo muito alto. Então, tudo eu vou personalizar? Beleza, meu próximo passo, né? A gente até teve uma surpresa que foi muito positiva, que a própria HubSpot, daquele momento que a gente fechou com a ferramenta em março do ano passado, e poucos meses depois, ela já estava diferente. Então, até quando tem aqueles eventos que vocês fazem em setembro lá, né, que acho que é em Boston, que vocês anunciam, que vocês anunciam as melhorias, meu Deus, já era outra ferramenta.